Boca limpa significa boca saudável? Fala, dentista! Seja muito bem-vindo à Jornada da Saúde Bucal, uma parceria da comunidade Dentista Pro com a Dental Creme Henry Schein, um projeto para educar o dentista, colaborar com a sua clínica com foco no nosso cliente. A atenção da saúde bucal com um olhar atual. Primeira pergunta, eu queria que você refletisse comigo. Boca limpa significa boca saudável? Hoje nós faremos uma introdução numa sequência de aulas e essa jornada ela vai ficar disponível para você, disponível para que você mostre para o seu colega, para o seu parceiro, para o seu sócio, para a sua sócia, para a sua equipe de colaboradores, para que você compartilhe com o seu time de trabalho, para que você assista várias vezes e o mais importante, para que você aplique na sua rotina. Eu já publiquei 3 livros nessa área, em 4 línguas diferentes, tenho mais de 200 artigos publicados sobre o tema e o nosso foco é cuidar do nosso paciente, assim como eu acredito que você também faz, não somente vendendo reabilitações funcionais ou estéticas, mas permitindo longevidade no tratamento, vendendo saúde com segurança e, acima de tudo, acreditar que a prevenção e a manutenção preventiva são os caminhos mais seguros e também são caminhos rentáveis para a sua rotina clínica. Boca limpa não significa boca saudável, porque é no ambiente limpo que um outro tipo de doença vem ganhando muita força, vem ganhando incidência, uma incidência exponencial. Eu estou falando das doenças não cariosas. Existem 2 tipos de doenças bucais na odontologia. A primeira doença é uma doença dependente do acúmulo de placa bacteriana. Existem vários tipos de doenças. As doenças de origem viral, as doenças por alterações anatômicas, histológicas, fisiológicas, os comprometimentos estruturais. No entanto, 2 doenças têm destaque na odontologia. A doença de origem bacteriana e a doença de origem não bacteriana. Pega um papel e uma caneta e anotem comigo, eu quero abrir um quadro aqui para que nós possamos ter qualidade para falar de lesões não cariosas. Lesões significa injúrias, danos bucais através de eventos não cariosos. Vamos começar com o conceito de doença bacteriana, de origem bacteriana e doenças de origem não bacteriana. Eu quero um exemplo. Eu vou te dar um exemplo de uma doença bacteriana. Você sabe muito bem, a mais prevalente da história. A doença bucal mais prevalente da história é a cárie, sem plural, cárie. Lesões de cárie. A doença cárie. Ela depende do micro-organismo, ela depende da presença de placa bacteriana. Mas não é somente o esmalte e a dentina que sofrem com a cárie. Existem outras doenças de origem bacteriana, com acúmulo de placa, que acometem o periodonto. Então, uma periodontite, uma gengivite e etc. Essas doenças são controladas com higiene, com manutenção, com flúor. Elas são flúor dependentes. A prevenção dessa doença depende da frequência, do tempo, da qualidade investida tanto pelo hospedeiro da doença, ou seja, o paciente, investido em quê? Manutenção, higienização, limpeza bucal. Assim como a ida do paciente, a proatividade desse paciente em estar realizando as manutenções preventivas profissionais. 1, 2, 3, 4, 5 vezes por ano, dependendo do grupo de risco, dependendo dos fatores etiológicos da doença. Ponto. Eu não estou aqui para falar
de controle de placa bacteriana. Porque uma coisa que nós aprendemos com o controle da placa bacteriana é que a doença ela deixa de existir quando existe o controle de placa. A doença ela é controlada quando você controla os fatores. E, um ponto muito importante, vou até trocar a cor da caneta, é que a doença bacteriana, ou seja, cárie, gengivite, periodontite, tem origem odontológica. Como assim, PV, origem odontológica? Vou colocar até odontológica entre aspas. Ela tem origem estomatognática. Como assim, PV? Ela tem origem bucal. O patógeno, o fator, o gerador, o propulsor, o modulador principal da doença está na boca. Então, se eu controlo esse fator, eu controlo a doença. É fácil? Não, se fosse fácil, nós não teríamos pessoas com cárie até hoje. Mas uma coisa é certa, quando você fala de doença bacteriana, o índice calculado, principalmente o CPOD, ele é decrescente desde a década de 80 até os dias de hoje, até a década 2020 e 2030. Nós já sabemos disso. Vem sendo reduzido. Uma outra doença, chamada de doenças não bacterianas, que nós denominaremos de doenças não cariosas, as cariosas, as DNCs, vivem uma outra realidade na odontologia. Essa doença possui um índice crescente entre os anos 80 e a nossa década, 2020 a 2030. As doenças não cariosas, elas não dependem de placa bacteriana para evoluir. Elas não dependem. Na verdade, elas não dependem do micro-organismo para nada. Então eu fico pensando, será que o mercado ele está preparado para entender que o dentista que sempre educou o paciente para higienizar a boca e criar um ambiente de controle de placa, também criou o ambiente para a evolução da doença não bacteriana? Porque tem um detalhe importante. A doença não cariosa evolui em boca limpa. Por isso que eu queria que você entendesse que a primeira pergunta que eu te fiz aqui na aula, que é: boca limpa significa boca saudável? A resposta correta é não. Na verdade, a resposta correta deveria de ser claro que não. Nem toda boca limpa significa que está saudável. E o que o dentista, o clínico, aquele profissional que saiu da graduação, assim como eu saí há 23 anos atrás, o que ele mais aprendeu quando você fala em prevenção? O que ele mais praticou quando ele fala em prevenção? Ele praticou o seguinte: paciente, escovação após as refeições principais, uma escovação pela manhã e uma escovação antes de dormir. Pelo menos 12 escovações por dia. Pelo menos 3 escovações por dia. No seu caso, tem que ser 4 escovações por dia. Até porque o plano de manutenção de placa bacteriana, ele também é personalizado e individualizado. Será que todos os seus pacientes que aprenderam a realizar manutenção e conseguiram controlar a doença cárie estão livres ou estão livres de perda de esmalte, perda de dentina, perda de osso, perda de gengiva, perda de periodonto, perda de saúde pulpar, perda de tecido conjuntivo pulpar? O que significa perda? Calcificação pulpar, retração gengival, reabsorção óssea, desgaste de esmalte, cavidades em dentina.
Será que o paciente que não tem cárie está livre da doença ou tem a boca saudável? Será que o paciente que, quando ele recebe a análise, ou seja, lembra disso? O odontograma e o periograma, lembra disso? Ou seja, um índice de dentes presentes, um índice de cavidades. Então vamos imaginar que ele encontra lá 0 cárie. Vamos guardar isso aqui. E aí, com o periograma, ele vai usar a mãe, a dona da regra geral da saúde periodontal, que é a sonda milimetrada. E utilizando a sonda milimetrada, sabe o que ele encontra? Ele encontra 0 sangramento, sulco raso, ausência de edema, 0 bolsa. Ou seja, sondou sulco entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Não sangrou, 0 edema, 0 bolsa. Essa boca está saudável? Será que a sonda milimetrada é realmente a mandatória, a análise mandatória de saúde periodontal? No quesito bacteriano, sim. Para a doença não bacteriana, não. Eu quero te provar isso. Vamos imaginar um paciente que chega na sua clínica com essa situação. Pega a sonda milimetrada e vamos sondar. Vamos sondar. Eu vou encontrar um sulco raso, eu vou encontrar na face vestibular uma característica de casca de laranja, eu vou encontrar ausência de sangramento, eu vou encontrar ausência de bolsa, e eu posso até dizer que esse paciente, ele tem uma saúde periodontal. Ele não tem uma doença periodontal, ele tem uma saúde periodontal. Check. Gengiva saudável. Mas você percebe que aos 32 anos de idade ele perdeu todo o esmalte palatino. E é um paciente que, para eu ter feito essa foto, eu tive que anestesiar. Ele não consegue ficar com a boca aberta. O nível de dor aqui é enorme e a doença que ele também tem manifestada se chama hipersensibilidade dentinária. E ela foi desenvolvida não por falta de higiene. Essa dor, essa sensibilidade, essa doença, ela não foi desenvolvida por descuido. Ele escova os dentes com cremes dentais de alta performance e com escovas de altíssima qualidade. Só que, presta atenção, hein? A hipersensibilidade, o fato dele já não conseguir escovar os dentes usando a água da torneira por causa do choque térmico, dele chegar ao ponto de dizer que ele tem que esquentar a água para escovar os dentes, num caso extremo, ele desenvolve a doença bacteriana. Ele começa a desenvolver cárie porque ele não consegue higienizar. E o fato dele não conseguir higienizar não significa que ele é um paciente que descuida. Significa que ele está impedido da higienização. PV, por que ele está impedido da higienização? Porque doenças não cariosas em estágio avançado permite a formação de doenças cariosas. Então, a doença não cariosa, no estágio extremo, ela dificulta o processo de higienização. Porque a doença não cariosa, ela pode estar associada com dor, por exemplo, a hipersensibilidade dentinária, nós vamos falar muito sobre isso. A doença não cariosa, ela pode estar associada com a formação de cavidades profundas. E isso favorece o acúmulo de placa. A dor dificulta a higiene, então ele não consegue
Deixa eu apagar aqui. Higiene. Então ele fica com dificuldade de higienizar e a cavidade profunda acumula placa. Por exemplo, no estágio extremo, ela está associada com a recessão gengival. Então expõe, presta atenção, expõe raiz dentina radicular. E o que isso tem a ver? A cárie retorna. A doença não cariosa, ela alimenta em estágios extremos o mercado da doença cariosa. Ela favorece. Mas quando você controla a placa bacteriana, você também permite a evolução da doença não cariosa. Sabe por quê? Porque a doença não cariosa evolui em boca limpa. PV, eu quero mais exemplos sobre isso. Vou te dar mais exemplos. Se você parar para analisar, nessa situação, o que nós temos? Nós temos um paciente de 28 anos de idade que agora não possui cárie, não possui sulco profundo, não possui bolsa, esse paciente não possui sangramento, esse paciente não possui edema, a gengiva dele tem a característica de uma gengiva, entre aspas, saudável. Por que eu coloquei entre aspas? Porque no quesito, no parâmetro bacteriano, a sonda milimetrada acusa saúde periodontal. No quesito não bacteriano, ou seja, já não é mais uma análise com sonda milimetrada, o periodonto dele está doente. Ele possui um dano periodontal. Porque se você falar para mim que aos 28 anos de idade essa boca está saudável, eu acredito que você precise revisar as suas bases sobre saúde e doença. Essa boca é uma boca doente. Aos 28 anos de idade, esse paciente sofreu redução de dimensão vertical de oclusão, desgaste acelerado de esmalte, calcificação precoce pulpar, recessão gengival precoce, hipersensibilidade dentinária impedindo a alimentação normal e interferindo na qualidade de vida. PV, a doença não cariosa interfere na qualidade de vida? Sim, e muito. E eu vou te provar isso. Os últimos estudos clínicos de análise de qualidade de vida em pacientes jovens que sofrem de hipersensibilidade dentinária, de recessão gengival precoce, de desgaste dental precoce, mostraram que esse paciente ele tem limitações alimentares, ele tem limitações nutricionais, ou seja, interfere na função mastigatória, ele tem limitações na qualidade de sono e ele tem limitações ao longo do dia. Por exemplo, são pacientes que evitam diversos tipos de alimento. São pacientes que evitam, por exemplo, trabalhar em ambientes com ar-condicionado. Isso interfere muito na qualidade de vida, no foco e no direcionamento durante o trabalho. E são pessoas zero cárie. São pessoas zero acúmulo de placa bacteriana. São pessoas que não desenvolveram isso aqui porque escovam o dente errado. Porque se ele escovasse o pré-molar e o molar com força, eu te perguntaria por que ele não tem essa doença no incisivo central ou no incisivo lateral e por que ele tem essa doença no estágio tão avançado nos dentes posteriores. E se é no dente posterior, por que ele não tem essa doença então nos dentes inferiores como ele tem nos dentes superiores? Então não existe uma relação aqui com o tipo de escovação. A odontologia não conseguiu comprovar o desgaste dental associado com a escova quando você encontra a doença não cariosa. Testes laboratoriais mostraram que se você associar ácido com escova, você vai acelerar a perda de esmalte. Isso é inquestionável. Testes, estudos clínicos por décadas comprovaram que a escovação com a técnica errada, com a força errada, com a cerda dura, com a escova dura, vai lesionar o tecido mole. Isso não tem discussão, isso já está fundamentado. Mas a questão aqui é que essa doença ela está setorizada. E esse paciente não escova o pré-molar com mais força do que o canino. Você não acredita nisso. Ele não odeia o pré-molar. E ele também não troca de escova.
ele não escova o pré-molar com uma escova macia ou extra macia e escova o canino com uma escova dura, ou o contrário. Ele não escova o pré-molar com uma escova dura e escova o canino com uma escova macia. 90% das recessões gengivais não tem relação direta com escovação. Porque se tivesse, você teria ali um paciente com um quadro extremo, não setorizado, mas com quadrantes envolvidos na recessão gengival. Nessa primeira aula, o que eu quero que você entenda é que a relação saúde-doença, pessoal, ela não pode estar associada à prática de higiene. Somente. Eu disse para você recessão gengival precoce. Eu disse para você desgaste dental precoce. Eu disse para você calcificação pulpar precoce. O porquê do precoce? Porque, pessoal, se você eliminar essa palavra precoce, recessão gengival, desgaste dental e calcificação pulpar são considerados eventos normais, fisiológicos, naturais. Quando? Quando que recessão gengival, desgaste dental e polpa calcificada é considerado normal? Em pacientes de idade avançada. No idoso. Se você encontra o paciente de 75 anos de idade, você vai encontrar desgaste dental, calcificação pulpar, recessão gengival. Não necessariamente você tem que vender para ele tabletop, não necessariamente você vai ter que vender para ele aumento de dimensão vertical, não necessariamente vai ter que vender tratamento endodôntico porque ele tem polpa calcificada, e não necessariamente você vai ter que vender enxerto de tecido conjuntivo porque ele tem recessão gengival. Meu amigo, minha amiga, ele tem 75 anos de idade. Isso é normal. E não é disso que eu estou falando. A aula hoje não é do paciente de 75 anos de idade com desgaste, polpa calcificada e recessão. A aula hoje é de anormais, não fisiológicos, não naturais. E eu não estou falando do paciente de idade avançada, eu estou falando do paciente jovem. O jovem. Que jovem PV? Agora eu vou apagar o que eu... Vou apagar o eu estou falando do precoce. Quem é o precoce, PV? Precoce, filhão. É recessão gengival aos 19 anos de idade, desgaste dental aos 22 anos de idade, calcificação pulpar aos 25 anos de idade. Isso é doença. Essa boca não está saudável. Ela não está normal, ela é anormal, ela é não normal. Ela não está normal. Recessão gengival aos 19 anos de idade. É doença. Porque se você falar para mim que não é doença, eu vou voltar na imagem e vou te perguntar, então essa boca está saudável? Não, PV, ela não está saudável. Não, então ela está doente. Não, ela não está doente. Então, peraí. Se ela não está saudável e não está doente, ela está o quê? PV, é a primeira vez que eu estou te escutando. É a primeira vez que eu estou te ouvindo. Eu estou te assistindo aqui num programa chamado Jornada de Saúde Bucal, organizado pela Dental Henrichine, Dental Kramer Henrichine. E por que eles te convidaram? Por que a Dental Kramer aceitou essa proposta de estarmos juntos aqui? Eu não sou professor de periodontia. Eu não sou professor de oclusão. Eu não sou professor de ortodontia. Eu não sou professor de harmonização orofacial. Pois nós vamos falar de tudo isso. Porque antes de ser professor de alguma coisa, eu sou dentista. Eu acredito que você
Antes de ser especialista em qualquer coisa, você é um dentista. Você é um promotor de saúde bucal. Você pode ser um harmonizador, você pode ser um reabilitador, você pode ser um cirurgião, você pode ser um profissional da estética, você pode ser um especialista em lentes, mas você é dentista, ou deveria de ser. Você sabe que a harmonização sem saúde bucal não vale para nada. Você sabe que lente de contato sem saúde bucal não vale para nada. Você sabe que ser um reabilitador sem saúde bucal não vale nada. E essa série de aulas, nós vamos trabalhar grupos de risco da doença não cariosa. Nós vamos trabalhar os fatores de desgaste dental. Nós vamos trabalhar as características do paciente. Nós vamos falar sobre como reabilitar esse paciente, as estratégias de reabilitação. Como vender procedimento estético para quem tem dente desgastado? Como vender procedimentos estéticos para quem tem raiz exposta? Como vender procedimentos estéticos para quem tem alteração de dimensão vertical de oclusão? Como vender procedimentos estéticos para dentes com polpa calcificada precoce? Qual é a estratégia? Qual é o caminho mais seguro? Por onde eu vou começar? Ou simplesmente eu vou ignorar? Nós não vamos ignorar. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você que está atrás dessa câmera é um grande profissional ou é um futuro grande profissional, porque eu tenho certeza que atrás dessa câmera tem alunos. Deve ter aluno de pós-graduação, tipo mestrado, doutorado, alunos de pós-graduação, lato sensu, alunos de especialização. Deve ter aluno de graduação aí. Mas também atrás dessa câmera tem um dentista que todo dia encontra um dente desgastado, que todo dia que ele abre o consultório tem uma trinca dental, que todo dia que ele abre o consultório tem uma recessão gengival. E a pergunta que fica é: de onde elas vêm? Para onde elas vão? Qual o caminho da doença não cariosa? Uma doença não cariosa, ela evolui com qual velocidade? Ela evolui baseada em qual fator ou qual grupo de fatores? A doença não cariosa, se ela não depende da placa, se ela não depende da escova, ela depende de quê? Quando você pega um dos meus livros, por exemplo, até quero apresentar para que vocês entendam onde estão esses conteúdos e etc. Quando você pega um dos meus livros, eu estou aqui com... Nós temos o livro original, publicado em inglês, o Lesões Não Cariosas, que foi traduzido para português, depois foi traduzido para mandarim. Depois eu escrevi um livro sobre hipersensibilidade dentinária, são clássicos. Ele foi traduzido para espanhol. E no livro espanhol eu peguei o Lesão Cervical Não Cariosa com hipersensibilidade dentinária. Depois disso, sabe o que eu percebi? Eu percebi que quem tem lesão cervical não cariosa e hipersensibilidade dentinária pode ter também recessão gengival. E pode ter também trinca dental. E pode ter também calcificação pulpar. E também pode ter disfunção temporomandibular, dor orofacial. E aí eu descobri, baseado em 17 anos de fundação do grupo de pesquisa Lesão Não Cariosa, lá na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu fui professor e hoje estou afastado. Eu fui professor por 16 anos. Nós fundamos em 2008 um grupo chamado Lesão Não Cariosa, que hoje é liderado pelo professor Alexandre Coelho Machado, na UFO, que foi meu aluno e hoje é um grande professor. Então, de 2008 até 2025, nós publicamos 4 livros, vou te apresentar os outros. Nós publicamos mais de 200 artigos científicos e nós atendemos mais de 6.000 pacientes, somando a estrutura dos cursos, das pós-graduações e do Instituto. Hoje eu estou falando, essa gravação está acontecendo no Instituto Paulo Vinícius, no IPV. O Instituto Paulo Vinícius é um centro de educação de dentistas.
é um centro de formação. Aqui tem curso clínico, aqui tem curso laboratorial. Nosso forte é a mentoria clínica. Só que o IPV detém também uma comunidade. Então nós temos as mentorias clínicas e nós temos também a comunidade digital. A comunidade digital é essa aqui, chama Dentista Pro. Hoje, nós somos 1.650 dentistas e crescendo. Eu acabei de abrir novas vagas. Então, se você trabalhar a nossa história clínica, nossa história científica e nossa história educacional, eu queria que você entendesse que se eu estou aqui, é porque até o governo federal e o Ministério da Saúde já nos encontrou e já nos localizou. Nós lançamos recentemente o Manual das Doenças Não Cariosas e a Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. PV, o que é a Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal? É o título do nosso terceiro livro. Quer dizer, então, que você pesquisa doenças não cariosas em pacientes jovens. Exatamente isso. E eu estou considerando o paciente com 45 anos de idade e destruição total dos dentes sem ter tido uma cárie. Esse é um paciente com síndrome. Eu estou considerando o paciente com dentição decídua, com 6 anos de idade, dentes decíduos com desgaste acelerado. Esse também é envelhecimento precoce bucal. Eu estou considerando aquele paciente de 23 anos de idade que já fez tratamento endodôntico, que já trincou dentes, que já comprou restaurações e nunca teve uma cárie na boca. E o nosso último livro, um livro sobre resinas e cerâmicas, que é como reabilitar situações como essa. Como reabilitar um dente desgastado, como reabilitar uma oclusal desgastada, como reabilitar uma dimensão vertical de oclusão, como devolver ou aumentar, esse é o termo correto, aumentar a dimensão vertical de oclusão de um paciente que sofreu desgaste precoce. Lembrando uma coisa, pessoal, não existe material odontológico que suporte o que o dente não suportou. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Não existe material odontológico que suporta o que o dente não suportou. E eu queria que você anotasse essa frase comigo. Para quem não me conhece, eu gosto bastante de escrever. Sempre fui professor, tá? Eu tenho 23 anos de odontologia clínica, mas eu sou professor há pelo menos 28 anos. Antes de fazer odontologia, eu ministrava aula no 2º grau. Fui professor de pré-vestibular. Então, eu sempre gostei. Eu acredito que o mundo pode ser digital o quanto for. Escrever, ouvir, ver simultaneamente aumenta a sua capacidade de conexão. Eu não vou dizer absorção, mas de aprendizado. E quando você se propõe a ensinar alguém, você aprende mais ainda. Você fala, PV, mas eu não sou professor. Eu tenho certeza que você é professor. Porque você educa seu paciente com relação à saúde bucal. Você é o professor. Atrás dessa câmera não pode existir não professores. Se você não é professor, provavelmente você está no programa errado. Não, PV, eu não sou professor, eu não dou aula em faculdade, eu não tenho mestrado, doutorado. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando do professor de dentistas ou futuros dentistas. Eu estou falando do professor do próprio paciente. Anota essas duas frases. A primeira frase é: não existe material odontológico que suporta o que o dente não suportou. Sabe o que significa isso? Se o esmalte não suportou, a resina não vai suportar. Se a dentina não suportou, cerâmica, pino, nada suporta. E a outra frase que eu quero que você guarde é que o verdadeiro
promotor de saúde bucal é professor do seu próprio paciente. Então, meu amigo, se você é realmente um dentista que promove saúde bucal, você tem que atuar como um educador de saúde bucal. Você é professor. Guarda isso para você. As doenças não cariosas, elas necessitam de professores. Nós falaremos mais sobre esse manual, tá? Nós teremos mais conteúdos, obviamente, sobre toda essa discussão. Eu vou estar trabalhando sempre os temas. Eu queria falar mais sobre envelhecimento precoce bucal. Não preocupa, nós teremos esse tempo. Pode ter certeza absoluta que nós teremos esse tempo. Eu quero que você entenda que as lesões não cariosas, elas estão conectadas com a recessão, elas estão conectadas com a hipersensibilidade, elas estão conectadas com os danos pulpares, como eu disse, calcificação pulpar, por exemplo, com as trincas dentais, e esse é o fluxograma das doenças não cariosas. As doenças não cariosas possuem um diagrama, uma associação, e nós teremos tempo de qualidade para conversar mais sobre isso. Olha essa última frase. Não existe material odontológico que suporte o que o dente não suportou. Não existe material restaurador melhor que esmalte dentina. E este programa da Jornada da Saúde Bucal está localizado no maior distribuidor de material odontológico do mundo, no grupo Henry Schein. E sabe o que eu fico impressionado? É que aqui nós estamos falando de credibilidade. Aqui nós estamos falando de autenticidade e de essência, de valores. Por quê? Imagina, nós estamos dizendo que o próprio material odontológico que é distribuído pelo grupo não é melhor do que o esmalte e a dentina que você e o seu paciente têm na boca. Ou seja, você quer prevenir o consumo de material odontológico? Quando eu digo material odontológico, eu estou falando de prevenir o consumo de resina, prevenir o consumo de implante, prevenir o consumo de cerâmica, prevenir o consumo de pino, prevenir o consumo de cimento resinoso, de adesivo. Previna a doença. Previna a perda acelerada de esmalte e dentina. Porque no final, dentista, você não precisa de desejar a doença para ter mercado para atuar. Prevenção dá dinheiro. Manutenção dá dinheiro. Venda, recurso, movimenta a sua clínica. A questão é, você se posiciona como um educador? Você se posiciona? Como está a sua comunicação digital? Como está o seu posicionamento digital? Você pratica estratégias de ganho de influência, de ganho de audiência, sem vender a alma, sem fazer coisas que não competem com seus valores, seus princípios, a sua essência, a sua autenticidade. Mas você se posiciona de maneira correta? Como é a sua comunicação com seu cliente? Para você que ainda não me conhece e quer me conhecer, você pode encontrar o meu endereço digital na plataforma Instagram, por exemplo, no @dr.paulovsoares. Esse aqui é o meu Instagram. E você também pode me encontrar no YouTube. Você vai escrever Aula com PV. Você me encontra no YouTube. E se você quer também dicas sobre posicionamento, estratégias profissionais, você pode encontrar o podcast do PV. Eu estou no Spotify e também estou no YouTube. Você vai conhecer mais sobre a minha história, você também vai me conhecer sobre o meu posicionamento e você também vai entender como os dentistas, que são professores do seu próprio paciente, os protagonistas, proativos, são promotores de saúde bucal. Esse é o dentista pró. Fico muito feliz de finalizar aqui a primeira aula
de muitas, falaremos sobre envelhecimento precoce bucal, sobre doenças não cariosas e sobre esse novo mercado. Esse novo mercado que precisa de um novo olhar e de um novo dentista. Grande abraço para você. Sucesso!